bem? Mais uma história para vocês. Hoje vai ser uma história meio diferente, hein? Ó, vou ficar bem perto da câmera para a gente poder contar uma história com um novo personagem, tá ok? Lembrando a vocês que é uma parceria com o portal da cidade de Rio das Pedras, Histórias do Nenê Bonassa no Facebook e no YouTube também. Tá? Acompanha a gente lá. Então vamos lá. Como que chama a história de hoje? Feta. A Feta. A Feta. E eu vou apresentar para vocês um novo personagem, né? Hoje não vai estar nem aqui nem o Pedrão e nem a Salu, mas vai estar aqui a Dona Rosa, né? A Rosa que vai ser um personagem que de vez em quando vai aparecer. Então, o procedimento, qual que é o procedimento sempre? Tira o óculos e hoje não é o chapeuzinho do Tito Bonassa, hoje é a boina do Frederico, olha lá, a boina do Frederico. E vamos contar essa história, tá ok? Mas vamos apresentar para vocês a nossa nova personagem, a Dona Rosa. Vamos lá? Ei, Dona Rosa, cadê você? Dona Rosa? Hã? Ela veio vindo, porque ela é idosa, ela demora um pouquinho. Vem aqui, Dona Rosa. A Dona Rosa é a minha avó, Rosa Burim Bonassa, tá? Chegando? Chegou. Ei, olha eu aqui, tô junto com meu sobrinho Nenê Bonassa. Tudo bem, vó? Tudo bem? Primeira vez que a senhora grava um vídeo, tá confortável? Tá com vergonha? Ah, eu fiquei com vergonha só quando eu casei. Depois eu fiquei sem vergonha. Então, vamos contar uma história, vamos? Vamos, né? Vamos, conta uma história. E essa história que eu vou contar para vocês tem a ver com a Dona Rosa, né? Com a Dona Rosa, com o meu avô Frederico, né? Eram os verbetes, as maneiras que os italianos, né? Dona Rosa era italiana, meu avô também, os italianos usavam, né? Que eram as medidas que se usava na época que eles vieram da Itália, que eles eram jovens, que ficaram adultos, que se casaram e tinham as medidas que eles usavam como referência, que é diferente da medida de hoje, né? Né, vó? Vocês vão se surpreender, viu? Vão se surpreender do jeito que a gente conhecia as coisas. Conta. Calma. Vamos contar. Então, como se referia aos pesos e medidas na época da minha avó, Dona Rosa? Vocês já comeram uma feta? Feta? Muita gente não sabe o que é uma feta. Mas na época aqui, ó, da Dona Rosa, ela fazia uma polenta espetacular, né? Polenta da minha avó não tinha igual. Eu aprendi a fazer polenta com ela, mas por mais que eu me esforce, não chega nem no pé da minha avó. E quando ela servia, ela falava: Belo, Chico, quer uma feta de polenta? Uma feta de polenta, né, vó? Feta, quer feta? Uma feta de polenta? Então, feta de polenta. Isso era uma maneira de cortar polenta em tiras e servia essas tiras que eram conhecidas como feta. O meu avô já era diferente, né? O meu avô, ele comia polenta, né? A feta de polenta. E meu avô ia no armazém, nas vendas, comprar alguma coisa lá. E quando ele precisava comprar fumo, não tinha balança de precisão no armazém, comprava pouco fumo, né? E como que se pedia, como se comprava, como se calculava? O fumo, que geralmente era fumo de corda, né? Enrolado num pedaço de madeira, era vendido por parmo. Não era palma, não, era parmo de fumo. Eu quero um parmo de fumo. E o vendedor
media um palmo, né? Media assim, ó, um palmo, cortava com a faca com canivete, enrolava e vendia um parmo de fumo. Isso lá naquela época. Depois os armazéns começaram a ter balança que pesavam em menos quantidade, né? E a outra coisa que se comprava que se pedia diferente. No açougue, por exemplo, a minha avó, a dona Rosa, ela pedia para os netos, para os filhos, e até no açougue. E sabe como que pedia para comprar linguiça? Chegava no açougue e como que falava, avó? Como? Eu quero 2 gomos de linguiça. Gomo, viu? 2 gomos. Linguiça era vendido por gomo, né? Aquele pedaço que é amarradinho era chamado de gomo. Olha que outra coisa interessante na época da minha avó, da época do meu avô, até dos meus pais. Vocês gostam de jabuticaba, não gostam? Jabuticaba é uma delícia, uma fruta tipicamente do Brasil, né? Hoje tem no mundo inteiro, mas ela é típica do Brasil, a jabuticaba. E a jabuticaba era vendida, sabe como? Por lata. Então, o vendedor de jabuticaba, que tinha pé de jabuticaba, né? Apanhava um monte de jabuticaba, vinha com um carrinho vender na cidade. E na cidade, poucas casas tinham pé de jabuticaba. Aí vinha com o carrinho vender e vendia por lata. Daí eles gritavam, né? A minha avó sabe como que eles gritavam. O avô do Marcelo Petrini, ele era vendedor de carrinho, ele vendia sardinha. Mas quem vendia jabuticaba, como que era, avó? Olha, a jabuticaba! A jabuticaba! 2 merréis o litro! Sabia que vendia jabuticaba por litro? Como que põe a jabuticaba e vende por litro? Mas era vendido por litro. Pegava-se uma lata de óleo, geralmente era lata de metal, o óleo não vinha nessas embalagens hoje plásticas. Pegava uma lata de óleo, cortava a boca, lixava bem, e cada lata daquela lá dava 1 litro. Então, vendia jabuticaba por litro, né? Outra coisa que se fazia, né, vó? Um torinha. Sabe o que é um torinha? É um pedacinho. Então, a criançada usava muito esse termo, né? Ei, dá um torinha do seu doce. Torinha do seu doce. Usava, na época, nostálgica, né? Época que meu pai era criança, que a minha avó era dona de casa, era um torinha. E banana? Vou comprar uma dúzia de banana. Não existia isso. Ia buscar banana. Buscar um cacho de banana. Podia ser poucas unidades, mas era considerado um cacho de banana, né? Não se vendia banana por dúzia, né? E nos armazéns, como as balanças só pesavam em quantidade grande, né, de sacas, que eram aquelas balanças de chão, mas tinha coisa que era vendido a granel desse supermercado. No armazém do Chama, no armazém do Miura, todos os armazéns tinham sacas abertas e eram vendidos por concha, né? Então chegava no armazém e falava, dá uma concha de fubá. Ia lá com uma concha que pesava mais ou menos 1 quilo, né? Mais ou menos. Geralmente para os vendedores era sempre menos, né? Colocava um pouco a menos na concha. Né, vó? Tô mentindo, vó? Ah, verdade, né? Verdade. Lógico que é verdade. Você acha que eu vou mentir? Estou aqui com a senhora. Responsabilidade. Então a concha, né, servia para pesar fubá, feijão, arroz. Era uma concha que dava mais ou menos 1 quilo. Mais ou menos. E geralmente era menos, né? Uma concha de metal, e vendia-se isso a granel no supermercado. Então isso é uma história que remete ao tempo da minha avó. Eu, com a dona Rosa aqui, de vez em quando nós vamos estar contando essas histórias para você, né, vó? Fala, vó, parece que está muito, está com vergonha.
Não, estou esperando você terminar de falar. Eu gosto de ouvir meu neto falando. Essa história acho que vai ficar muito bonita. Continua que eu estou gostando. Tá vendo? Ela está se achando já, está se achando. Mas é isso aí. Mais uma história para vocês, né? Lá do início do século passado, né? Da época de 1930, 1940, a maneira com que o pessoal lidava com pesos e medidas. Tá? Mais uma história para vocês. Gostou? Gostou, vó? Gostei. Gostou bastante? Bastante, gostei mesmo. O que a gente faz, vó? Você me ensinou, né, filho? Tem que curtir, comentar e compartilhar. É isso aí, gente. Olha, curta, comente e compartilhe. Histórias do Nenê Bonassa no Facebook e no YouTube. Uma parceria com o Portal da Cidade do Rio das Pedras. E logo, logo tem mais. Manda um beijo, vó. Manda um beijo. Cadê a mão da vó aqui? Cadê a mão da vó? Opa! Beijão pra vocês, ó. Eita. Um beijo da avó e do neto. Histórias do Nenê Bonassa. Acompanha a gente. Faça a história girar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.